Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Sans plus tarder, trotez-moi. Sem mais tardar, levantemos Tout à la répétition. e lermos as Escrituras. Seigneur notre Dieu, Senhor nosso Deus, Toton Dieu sur la tonga le pour la grâce. agradecemos nesta manhã por essa graça. Nous allons qui avoir depuis vendredi pour la samedi. Estávamos aqui desde sexta-feira a sábado. O bater bisoto mona sus na tonga le O Senhor nos cuidou para que estejamos mais aqui nesta manhã. Merci pour la opération paiement na bomoi. Obrigado por nos dar o fôlego de vida. Merci pour la musala mona na Golgotha. Obrigado por essa grande obra de Gólgota. Soko ya kitembele tuzaki batulabunga. Se o Senhor não viesse, nós nos perderíamos. Toton Dieu pour la musala salaki. Agradecemos por essa obra que Merci fizeste. pour le message. Obrigado pela mensagem do tempo do fim. Seigneur, Senhor, tu es ce soir na tonga le. viemos mais aqui nesta manhã. Ndenge tozali na ba défaut na biso ba faiblesse. Como somos com nossos defeitos e fraquezas. Oye pour la préparation na biso nzambe. Viemos pela nossa preparação, Deus. Bongisa biso yo moko Seigneur. Prepara-nos tu próprio. Limbisa biso na mabeni onse. Perdoa todos os nossos males. Dala biso na samba kinana yo. Nos vê debaixo do teu sangue. Ambola e Cristo kotanga. Abençoa a escritura que leremos. Nzambe na nguya to Deus Todo-Poderoso, na yo. pedimos mais a tua ajuda. Yo moko kota enseigne Seigneur. Que tu te ensina, Senhor, Oete yo moko enseigne biso. para que tu possas nos ensinar. Bakina mikolo na suka Disseste que nos últimos dias ninguém akola kisamuninga na ye. ensinará ao seu próximo. Sonions to kote papa na yo. Nós não seremos ensinados por ti, pelo Espírito Santo. Faça isto nesta manhã. Venir présence moko na moko. Abençoa a presença de cada um de nós. Venir ba offrande pe badim. Abençoa as ofertas e dízimos. Nzambe guérir ba malade. Vai cura os doentes. Console ba affligé. Console os aflitos. Essa solução va prendre sonions. Dá solução a todos os nossos problemas. Yo como kembo songe. Glória e honra rendemos a ti. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Joël chapitre 1 verset 1 à 4. Joel 1, versículo 1 até 4. Joël 1 verset 4. Joel 1, versículo 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os habitantes da terra. Porventura, isto não aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Rencontrez à vos enfants et que vos enfants les rencontrent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos que narrem a seus filhos, e os seus filhos aos filhos destes. Ce qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou, e o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou, e o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Nzamba pambra ba écriture na ye. Que Deus abençoe a sua escritura. Oko vanda to ba écriture musus. Podemos sentar e acrescentar outra escritura. OK na Actes chapitre 2, Vamos a Atos capítulo 2, verset 42. Atos 2, 42. Actes chapitre 2, verset 42. Atos 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraternal, no partir do pão e nas orações. Alléluia. Amém. Aux hommes assim, l'arbre de l'épouse. Estamos a falar sobre a restituição da árvore esposa. Bozongi samianzete mwasi la libala. A restauração da árvore noiva. Tobandaki tem na biso. Começamos com o nosso tema. Depuis tobandaki, Desde que começamos, toyai komona phase ya liboso. viemos ver a primeira fase Oya destruction da destruição ya nzete. da árvore. Nzete o nzamba telemisaki to lolondaki. A árvore que Deus tinha plantado,
Démon et bimaki, démon qui a dit pour détruire, ils étaient en haut. Veio um demônio para destruir essa árvore. Ils étaient en haut, ils allaient bambu manango. Essa árvore tinha seus frutos, Na makasa, suas folhas na poço. e tinha as suas cascas. E também tinha vida. Mais démon aí. Mas o demônio veio. Démon liboso ayaki. O primeiro demônio que veio Como le baso benga e gazam. é chamada lagarta. Ye ayaki pour attaquer. Ela veio para atacar o fruto. Ayaki pour attaquer Boumanzete. Veio devorar o fruto da árvore. A tout le monde était. Nós vimos Boumanzete presque aussi là. quase os frutos. A árvore não tinha mais frutos. Tous ayaki na bangolongo. Os que estavam conosco. Tout le monde qui Boumaya molimo zalinini. Vimos o que é o fruto do Espírito. Tout le monde qui magambele. Vimos aí muitas coisas. Premier fruit de l'esprit c'est l'amour. O primeiro fruto do Espírito é o amor. On a qui va t'emballer belé pour la bolingo. Muitas vezes falamos sobre o amor. Dans qui écriture belé. E lemos muitas escrituras Il y a citation prophète. e também citações do profeta. On a Bible. Lemos a Bíblia. Também nos diz que Ozanga bolingo. e sem amor Toko iko kota tena lola. não podemos entrar no céu. Mes frères et sœurs. Sim, irmãos e C'est la irmãs. première chose que l'ennemi a attaqué. É a primeira coisa que o inimigo atacou. Oui, mais Mas toujours les la deuxième phase. passamos agora à segunda fase. Donc on continue com la bolingo exact l'écriture belé. Até sobre o amor temos muitas La escrituras. citation belé. Também temos muitas On citações. va expliquer tes Não bolingo. conseguiremos explicar o amor. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Amour ensemble. O amor de Deus, Personne. ninguém À quoi possible ça va expliquer. pode explicar esse amor. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Vous voyez la deuxième phase, c'est quoi? Chegamos agora à segunda fase. Tango démon yango. Esse demônio Auti kotake dete. acabava de atacar a Nzela árvore bambuma. através do fruto. Amoni que bambuma sili. Viu que já não tinha mais frutos. Alors, E então, ayaki kusigora kwa mona. e veio novamente aparecer Na deuxième phase. numa segunda fase. Deuxième phase ya niamango. A segunda fase desse Na deuxième inseto, phase ya demongo. a segunda fase desse demônio, Ye wana tomoni. está aí que nós vimos. Ayena kombo ya soterel. Veio com o nome de gafanhoto. Ayena kombo ya libanki. Veio com o nome de gafanhoto. Osomona desse kuna. Estamos a ver aí a ilustração. Ba le moni balé. Esse é o segundo demônio. Phase ya mibale. A segunda fase. Alors diable. Então o diabo Ayena deuxième phase. veio na segunda fase Na kombo ya soterel. com o nome de gafanhoto. Na kombo ya libanki. Com o nome de gafanhoto. Ye wana tomoni. Está aí que nós vimos aí. Qu'est-ce qu'il a attaqué la sauterelle? O que então o gafanhoto atacou? Lui, la sauterelle, O gafanhoto il a attaqué les feuilles. atacou as folhas. Quand on dit que, Quando viu que que não tinha mais frutos na árvore. bon, ni la kosala. O que é que vou fazer então? On a détruit, il a détruit ce ticali. Para que eu destrua aquilo que ficou? La Bible A dit, Bíblia diz oh, le ticaki gazam. que o que deixou a lagarta, Gazam a ticaki. o que a lagarta A deixou? ticaki ma A casa. lagarta deixou as folhas na árvore, Ali, bon, monsieur, devorou os frutos e terminou. a keko pema. Ele foi descansar. Alors, E então? Nanzete, Na árvore a casse ticala. ainda tinha folhas. Yangono, É por isso aí na deuxième phase, veio na segunda fase, aí ko dévorer. veio devorar, Aí eu ataquei uma caça. veio atacar as folhas. Assim se deter uma caça. E tinha terminado com as folhas da árvore. Assim se uma caça deter. Tinha terminado as folhas da árvore. Qu'est-ce qu'elle fait? O que é que são as folhas? Qu'est-ce qu'elle fait? O que são as folhas? Dans l'église, Na igreja, ou dans l'arbre, ou numa árvore, ou dans un homme. ou num homem. Les feuilles, As folhas, pour l'église, para a igreja, c'est la communion fraternelle. é a comunhão fraternal. Alléluia. Amém. Tanguy dans Actes chapitre 2, Lemos em Atos capítulo 2, verset 4. versículo La Bible nous dit, 42, a Bíblia nos diz l'église primitive, a igreja primitiva, les os disciples, discípulos, les croyants os primitifs, crentes primitivos, ils persévéraient eles perseveravam dans 4 choses. em 4 coisas. Première chose, c'est l'enseignement des A primeira apôtres. coisa é a doutrina dos apóstolos. La deuxième chose, A segunda coisa c'est la communion fraternelle. é a comunhão fraternal. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. L'église à Liboso, A igreja primitiva, apôtres, os apóstolos, la communion fraternelle. eles tinham a comunhão fraternal. Parfois, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que veut dire la communion fraternelle? Talvez você não entenda o que significa comunhão fraternal. Disons les dictionnaires. Vamos consultar o dicionário. Disons les dictionnaires. Vamos consultar o dicionário. La communion. A comunhão, Communion. comunhão,
Premier point. Primeiro ponto, Accord profond. é um acordo profundo, Signification da comunhão. o significado de comunhão. Boyokani moko mozindo. Um acordo profundo, Bomoko ya mozindo. um acordo profundo, Sympathie. La sympathie e é também a simpatia. entre les personnes. O acordo profundo e simpatia entre as pessoas. Deuxième point. Segundo ponto, Partage d'idées partilha de ideias ou de sentiments. ou de sentimentos. C'est la signification de la communion. É o que significa a comunhão. Partage d'idées Partilha de ideias ou de sentiments. ou de sentimentos. Être en communion Estar em comunhão d'idées, de ideias, des sentiments avec quelqu'un. de sentimentos com alguém. Troisième point. Terceiro ponto, Sentiment de vécu. sentimento, De vécu. sentimento de viver, Oui. De vécu. Partager sentimento com o intuito, desejo de partilhar de quelque chose alguma coisa ou de participation ou a participação à quelque chose. a uma coisa. Quatrième point. Quarto ponto, Entre parenthèses ouvre parenthèse entre parenthèses. abram e fecham parênteses, Religion. religião. La religion, Na religião, a bem de communion, a comunhão é chamada les appellent union também é união, de plusieurs personnes união de muitas pessoas dans une même foi. numa mesma fé. Alléluia. Amém. Cinquième point. O quinto ponto, On parle de religion aussi. eu falo lá também da religião. Rite de réception. Disse rito, então ritual de De recepção, réception du de corps recepção do corpo et du sang de e Jésus-Christ do sangue de Jesus Cristo, sous la forme de pain na forma de pão et de vin. e vinho. Dans le christianisme, No cristianismo, Banaba catholique. isso é dos católicos, Et pour la personne des croyants, mas para nós os il y crentes, avait des communions, dizem que a comunhão c'est la Sainte Seine. é a Santa Ceia. Eu sei que nós comemos a ceia Et bientôt, e em breve nous allons célébrer la Sainte Seine. celebraremos a Santa Ceia. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs, Bientôt. em breve, Peut-être será annoncé surprise. talvez vai ser anunciado de forma surpresa. Falamos, temos que preparar durante 3 meses. Quand nous écoutons la parole de Quando Dieu, ouvimos a palavra de c'est Deus, pour notre préparation. é para a nossa preparação. Préparons-nous. Preparemos-nos. Sainte Seine, A Santa Ceia que não é preciso non, pas pendant un mois. que comece a anunciar durante 1 ou 2 meses. Non, mon frère. Não, meu irmão. Ma disciple, Os discípulos Sainte Seine, comiam a Santa Ceia. prophète dans le O Bible, profeta disse, chaque fois qu'ils se réunissaient, cada vez que eles se reuniam, au moment la premier jour de la semaine, talvez no primeiro dia da semana, como no domingo, passons les lames. eles comiam a ceia. Dans le Branham Tabernacle, E no Branham on Tabernáculo, la mangeait comiam une fois par mois. uma vez por mês. Chaque mois, Cada mês Sainte Seine. tinham Santa Chaque Ceia. mois, Em cada mês Sainte tinham Seine. Santa Ceia. Bisous parfois, Nós até por vezes, après 4 mois, depois de après 4 5 meses, mois. depois de 5 meses. Alors qu'on va dire que Então não diga, non, ou não, Sainte Seine, não, como é que vou fazer Santa Ceia assim? Vai dar Santa Ceia assim surpresa nas pessoas. Você vai matar os outros. Oh, mon frère, tu ne comprends pas? Irmão, você não entende nada? Est-ce que ma porte maintenant au Será que os apóstolos matavam os outros? Si tu es croyant, Se você é um tu crente, dois être prêt chaque jour. deve estar pronto todos Tu dois os te dias. préparer. Deve se On preparar. ne se prépare pas seulement Não se prepara apenas pour la Sainte Seine. para a Santa Ceia. Nous préparons chaque jour. Nos preparamos todos os Parce que dias. là, on est là. Porque a morte está aí. Nous ne connaissons pas le Não jour. conhecemos o dia. Et aussi la venue du E Seigneur. também a vinda do Senhor. Nous ne connaissons pas le temps. Também não conhecemos o tempo. Nous devons être toujours prêts. Então temos que estar sempre prontos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. La communion, A comunhão, la Sainte Seine, a Santa Ceia, c'est aussi la communion. é também a comunhão. C'est ça la signification des communions. Esse é o significado de comunhão. Oh, mes frères, Oh, meus irmãos, comment on inquiète? nós vimos. Satan a terrorisé. Satanás é muito astuto. Il y a 15 termes, mouvements étaient. Levou os frutos da árvore. Attaque qui mouvements étaient. Atacou os frutos da Bonne árvore. voici là qui n'a O pas. amor havia terminado. Laissez-moi le vivre,
Não tinha mais alegria da salvação. Não havia mais paz. O que nós vimos, muitos cristãos não têm. Não tem mais amor, não tem mais alegria, não tem mais paz. Por causa de quê? Por causa, talvez, da vida do pecado. Vida do pecado, e o amor desaparece. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. E não tem sido mais alegria da salvação. E não tens mais alegria da salvação. Irmão, minha irmã, é uma fraqueza. Deves orar muito. Não vimos mais alegria nas pessoas. Não há mais alegria em muitas pessoas. Outros têm, mas os outros não têm mais alegria. Estamos na igreja como se estivéssemos na morgue. Como se estamos no óbito. Que tipo de crente são vocês? Um cristão, uma cristã é sempre alegre. Ele tem a alegria da salvação. Oh, meu irmão, onde estão os cristãos que têm a alegria da salvação? Cantavam louvores, mesmo até em casa. Não ouvimos mais cânticos nas nossas casas, nas famílias. Não tem mais alegria. Agora é raro ouvir a irmão a cantar para Deus em casa. Não se leva somente para a igreja, mesmo em casa, cante ao teu Deus. Os canções, a música, a dança. O profeta disse, é um sinal de vitória. Onde estão os cânticos? Onde estão os gritos de alegria? Onde está a alegria da salvação? O diabo devorou isso. Procurem isso, meus irmãos. Oh, irmãos, sabem? Satanás é muito astuto. Ele sabe que se você tem alegria, irmão, você vai esquecer os sofrimentos deste mundo. Quando você tem alegria, você terá comunhão com Deus. Mas o diabo veio tirar essa alegria. Ele colocou as pessoas muito tristes. Quando você está sempre triste, a esperança em Deus acaba em você. Até para cantar louvor, louve a Deus. Mesmo se estavas doente, ou se você estava em crise, quando louvamos a Deus, irmão, sentir que você esquece tudo do mundo. La joie est partie. A alegria foi-se. Le diable a dévoré cela. O diabo devorou isso. Maintenant, agora, il est venu attaquer la communion. Ele foi atacar a parte da comunhão. As folhas da árvore. Folhas tipificam a comunhão. Vous savez la signification des feuilles? Sabe o que significa folha? Les rôles des feuilles? Ou então o papel da folha na árvore. O que as folhas fazem na árvore? Ça donne la fraîcheur. Aquilo dá frescura. Irmão, se tiverem água, por favor. Les feuilles, as folhas, ça donne la fraîcheur. Dão frescura. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Veja quando uma árvore, quando tem folhas, você verá que todos os pássaros irão repousar lá, irão repousar na árvore. Por quê? Para alcançar daquela frescura da árvore. Mesmo nós os homens, quando o sol está a arder fortemente, quando o sol está tão forte, você verá que pessoas vão se refugiar debaixo da árvore. É a comunhão. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Alors, la communion, e a comunhão não está mais na igreja. Não há mais nos crentes. Diabo devorou. Devorou a comunhão fraternal. Il n'y a plus de communion. Não há mais comunhão. Frère, irmãos,
A comunhão faz com que os crentes estejam num só lugar. Congregação, ajuntamento dos irmãos. Isso é a verdade. Quando há sol, quando o sol arde, o que é que as ovelhas fazem? Quando o sol está tão forte, as ovelhas ficam todas juntas. Elas ficam todas juntas. Para que a sombra da outra cubra a outra. Para se cobrirem contra o calor, contra o sol. É a comunhão. Quando há frio, as ovelhas também se juntam entre elas. Sim, irmãos. Por quê? Para que possam se aquecer. O aquecimento disso e aqueça o outro. É isso. É a mesma coisa conosco. Quando há calor, quando há provas, quando há dificuldades, nós temos que estar juntos. Temos que estar juntos. Para se reforçarmos. Mas não há mais comunhão. Peço água, por favor. Não estou a entender. Por que a voz só foge essas horas? Também no domingo. Isso é obra diabólica. O nosso inimigo é Satanás. E Satanás não gosta que nós sirvamos a Deus todo inteiro. Sim, irmãos e irmãs. Eu estava bem durante toda a semana. É como aconteceu no domingo. No domingo passado. E somente no domingo que admiro que a voz desaparece do nada. Se por dar razão, não. Porque ele fez cantar. Porque ele cantou, não. Será que hoje eu fiz cantar? Hoje eu não cantei? É o diabo. Lisons les prophètes. Vamos ler o profeta. Dans ce paragraphe, no parágrafo, cette brochure, ou aliás, nesta brochura, la restitution. Da restauração. Parágrafo 138. Parágrafo 138. Não, 148. 148, aliás. Maintenant, agora, remarquez, observem, ce drôle de petit insecte, esse papel desse pequeno inseto, s'est mis à dévorer, começou a devorar, ici, aqui, il a rongé toute la paix, então devorou toda a paz, du cœur, do coração, et c'est ce qu'il a fait continuellement, isso que ele fez continuamente, je saute. Foi pular. Ensuite, e depois, ce petit insecte, esse pequeno inseto, a disparu, desapareceu, para reaparecer sous forme, na forma d'une sauterelle, na forma de um gafanhoto. C'était la phase suivante. Era a fase a seguir. C'était la sauterelle. Era o gafanhoto. Maintenant, agora, que fait la sauterelle? O que fez o gafanhoto? La sauterelle, o gafanhoto, dévore les feuilles. Devora as folhas. La sauterelle, o gafanhoto, s'attaque aux feuilles. Ataca as folhas. Ce que le gazan a laissé. O que deixou a lagarta? Il a laissé les feuilles. A lagarta deixou as folhas. Il a dévoré tous les fruits. Então, a lagarta devorou todos os frutos. De l'arbre. Da árvore. Que arriva-t-il après? E o que aconteceu depois? La sauterelle. O gafanhoto. Il est venu dévorer. O gafanhoto veio devorar. Il y a plus un problème, ça, hein? Vous m'excusez. Peço perdão. Alléluia. Amen. La sauterelle s'attaque aux feuilles. O gafanhoto ataca as folhas.
La sauterelle est venue dévorer. O gafanhoto veio devorar. Dévorer ce que le gazan a laissé. Devorar o que tinha deixado a lagarta. Elle détruit la communion divine. Destruiu a comunhão divina. Je saute parágrafo 150. Vou pular o parágrafo 150. Que fait cette drôle? O que faz então petit sauterelle? Esse estranho e pequeno gafanhoto? Toute la communion. Ela destruiu então, tira toda a comunhão. Toute la communion. Tirou toda a comunhão. Qu'est-ce que la communion? O que é a comunhão? Que font-ils les feuilles? O que fazem as folhas? Elles apportent la fraîcheur. As folhas trazem frescura. Là, aí, où les oiseaux vont se réfugier, aonde os pássaros vão se refugiar, sur les feuilles, sobre as folhas, ils ont la fraîcheur. Eles têm a frescura. Voilà de nouveau votre arbre. Essa é novamente a árvore. Il sera comme un arbre. E será como uma árvore qui est plantée. Plantada. Très bien. Muito bem. Là où les gens lá onde as pessoas peuvent venir, podem vir, s'asseoir, se assentar sous la communion, sob a comunhão du Saint-Esprit, do Espírito Santo, se rafraîchir, se refrescando, un tout petit, e pouco, vous êtes, os sois, tout fristés, estão todos refrescados. Alors, então, les feuilles, as folhas, ça donne la fraîcheur. As folhas dão frescura. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est la communion fraternelle. É a comunhão fraternal. Os crentes, nós como igreja, temos que estar unidos. Temos que estar unidos. Essa é a comunhão. Não podemos estar separados. Nós temos que estar juntos, como ovelhas, porque a união faz a força. Hoje, a comunhão divina foi quebrada por causa dos caluniadores. Hoje odeiam-se uns aos outros. Não se visitam mais. Não há mais visitas entre os irmãos. Não nos visitamos mais. Talvez o teu irmão ou a irmã estão na mesma rua, mas não se visitam. O irmão está 4 dias, 3 dias que não come. Talvez uma semana que está doente. Estão na mesma rua e também não lhe vê na igreja. Mas não tem como lhe visitar. Não há mais visitas. É o quê? É a comunhão que foi quebrada. É o gafanhoto que devorou as folhas da árvore. Sim, irmãos e irmãs. Só nos visitamos entre nós. Os irmãos vão ser da carne. Você só tem coragem de visitar a tua família carnal. Se for a tua família carnal, quando nasce alguém ou quando está doente, você depressa vai lá. Vamos lá lhe visitar. Mas os irmãos em Cristo e as irmãs em Cristo não há visita. Não nos visitamos. Não há mais visitas entre os irmãos. Se vocês virem assim, é o gafanhoto que devorou as folhas. A comunhão foi quebrada. Hoje tornou-se apenas quando os irmãos se encontram entre eles. As irmãs quando se encontram, irmão, a conversa é unicamente o dólar. O preço do dólar subiu. O preço do dólar subiu. Você sabe, até o açúcar subiu, a farinha subiu, o dólar subiu. Somente coisas de negócio, somente coisas carnais. Encontra entre os irmãos, ele falar mal de um outro irmão, ele falar mal do teu próximo. Irmão, isso aqui não é a comunhão divina, não é a comunhão fraternal isso. Essa não é a comunhão sob o Espírito Santo. É a comunhão carnal.
encontram entre vocês, ao invés de orarem, a primeira coisa, sabe até, o fulano fez isso, sabe até, a vida está difícil. Oh, meus irmãos, isso não é a comunhão. Quando irmãos se encontram, quando eles se cruzam entre os irmãos, é a eternidade que começa entre os irmãos. Primeiramente, nós temos que orar. Quando se encontram, comecem a orar primeiro. Depois é que entram nas coisas de Deus. Mas não é mais assim. O irmão vai visitar o outro, a irmã vai visitar a outra. Quando chega, começa a lhe contar essas coisas inúteis e que desfalece até a fé da irmã. Que desfalece até o irmão e tira o amor na irmã, tira a comunhão na irmã. O irmão quer visitar o seu próximo, já não tem mais essa coragem de visitar os irmãos, não tem mais a coragem de visitar as suas irmãs. Por quê? Porque desde que você ouviu o mal e te contaram mal daquele irmão, você não gosta mais de visitar aquela irmã, já não mais aquele irmão. A comunhão quebrada é o gafanhoto. Sim, irmãos e irmãs. Os filhos de Deus, quando se encontram na comunhão divina, irmãos, exortam-se. Eles se exortam. Irmão, você verá que a irmã estava sozinha, o irmão estava sozinho. Quando você não conseguia expulsar o demônio, você sozinho. Os irmãos, quando chegam, quando vocês juntam-se as vossas forças e começam a orar, vocês também têm a força, e de uma vez o demônio foge. Essa é a comunhão divina. Essa é a comunhão fraternal. Oh, irmãos e irmãs, não há mais comunhão. Não há mais comunhão. Oh, irmãos e irmãs, onde foi essa comunhão? Para estar em comunhão entre nós, temos que estar em comunhão com a palavra e com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Lisons em João. Vamos ler 1 de João. João chapitre 1. 1 de João capítulo 1. 1 João chapitre 1. 1 de João capítulo 1. Verset 3. Versículo 3. Nous sautons verset 6. Depois vamos pular o versículo 6. Non, verset 7. E o versículo 7. Ce que nous avons entendu, o que nós ouvimos, nous vous l'annonçons, nós vos anunciamos, à vous aussi, a vocês também, afin que vous aussi vous soyez en communion, para que estejam também em comunhão avec nous, conosco. Pour notre communion, enquanto a nossa comunhão est avec le Père, está com o Pai et avec son Fils Jésus-Christ. E com seu Filho Jesus Cristo. Verset 6. Versículo 6. Se nous disons, se nós dissermos que nous sommes en communion, que estamos em comunhão avec lui, com Ele, et que nous marchons, e que nós andamos dans les ténèbres, nas trevas, nous mentons, então nós mentimos, et nous ne pratiquons pas la vérité. E não praticamos a verdade. 7. Mais si nous marchons, mas se andarmos dans la lumière, na luz, comme il est lui-même la lumière, como Ele mesmo é a luz, il est lui-même dans la lumière, Ele mesmo é a luz, nous sommes mutuellement en communion. Então somos mutuamente em comunhão. Et le sang de Jésus-Christ, e o sangue de Jesus Cristo, son Fils, do seu Filho, nous purifie de tout péché, nos purifica de todo o pecado. Alléluia. Amém. Nous devons être en communion. Nós temos que estar em comunhão avec notre Dieu le Père. Com o nosso Redentor. Nous devons être en communion. Temos que estar em comunhão com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Se vous n'êtes pas en communion avec Se você não está em comunhão com Jesus, cela montre então aquilo mostra que estás em comunhão avec le diable, com o diabo, avec les démons, com os demônios.
Écoutez ce que la Bible dit. Vamos ouvir o que diz a Bíblia. 1 Corinthiens 10, 1 de Coríntios 10. verset 16. 1 de Coríntios 10, 16. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 18. 1 de Coríntios 10, 16. Pode ler. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? 17. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Frère, Irmão, como o cálice, o vinho que nós abençoamos, mostra mostra que estamos em comunhão com o sangue de Jesus Cristo. O pão aí que nós abençoamos, aquilo mostra que estamos em comunhão com o corpo de Jesus Cristo. Sim, irmãos e irmãs, os que participam da Santa Ceia são aqueles que obedecem à palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Aquilo mostra que estamos em comunhão com Jesus Cristo. Se não estás em comunhão com Jesus, aquilo mostra que estás em comunhão com demônios. Vamos ouvir no versículo 20 até 22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor, porque somos nós mais fortes do que Ele. Irmão, Bíblia diz: não podemos estar em comunhão com demônios. O que sacrifica nos demônios não é de Deus. Bíblia diz: je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Não quero que estejam em comunhão com demônios. Beaucoup de croyants Muitos crentes sont en communion avec les démons. Estão em comunhão com demônios. Quand vous faites, quando vocês fazem ce qui n'est pas la parole de o Dieu, que não é a palavra de Deus. C'est la vérité. Irmãos, é a verdade. Estar em comunhão com demônios é alguém qui n'est pas d'accord avec la que parole. não está de acordo com a palavra. Nous devons faire tout. Nós temos que fazer de selon la parole, segundo a palavra. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Si vous faites quelque chose, se você fizer alguma coisa et notre Dieu a ordonné, e que o nosso Deus ordenou, e vocês fizerem aquilo não no seu devido lugar, frère, irmão, vous êtes en communion avec des démons. então estás em comunhão com demônios. Se não fizerem isso segundo a palavra, estão em comunhão com demônios. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur. Não podem beber o cálice do Senhor et la coupe des démons. E o cálice dos demônios. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur. Não podem participar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Irmãos, você bebe o cálice do Senhor e no mesmo tempo vai beber aquele cálice dos demônios. Você come na mesa do Senhor e também vai mais comer na mesa dos demônios. Isso não é correto. Irmãos, a Bíblia diz que nós estejamos em comunhão com os descrentes. A nossa comunhão é entre nossos irmãos. Nós dissemos que temos que ter amor, amar até os nossos inimigos. Vamos amar os pagãos, mas não podemos estar em comunhão com eles.
No estar junto com eles. Como irmão? Como irmão? Você. E gosta de estar sempre com os pagãos. Gosta de estar muito com os pagãos. Em comunhão. Em relação aos teus irmãos, tuas irmãs. As tuas irmãs. Você não gosta de estar junto com eles. Mas os pagãos gosta muito de frequentar os pagãos. Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. 2 de Coríntios 14. Vamos ler. Não há comunhão entre. Vamos ler em 2 de Coríntios, chapitre 6. 2 de Coríntios 6, verset 14. 2 de Coríntios 6, 14. Diz, meu frère, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? De Coríntios, chapitre 6. 2 de Coríntios, capítulo 6, verset 14. Versículo 14. Já leste? Sim, já li. Estou a ler em Lingala. Não se juntam com aqueles que não creem em Deus. Com o mesmo jugo desigual. E será que podem estar juntos? Será que a luz e as trevas podem estar no mesmo sítio? Cristo pode ser junto com Belial, crer e obedecer a ele. Será que pode andar juntos? Jamais. Nunca mais. A luz e as trevas não se entendem. E também os ídolos podem estar na casa de Deus? Não. Nós que somos como a casa de Deus, a casa de Deus vivo, ele próprio falou que habitarei em vocês e andar junto convosco. Serei Deus deles e eles serão o meu povo. É por isso, saia do meio deles, meu povo. Separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no que é impuro. Eu vos receberei. Um cristão e um pagão, não há nenhuma comunhão entre eles. Isso é a verdade, meus irmãos. Você não quer que a tua fé comece a desfalecer, então não esteja de acordo com os pagãos. O teu objetivo, quando você frequenta os pagãos, que seja para levá-los de volta, que você lhes pregue, que eles possam te seguir. Mas você frequenta os pagãos, você nos leva na igreja. Pelo contrário, você que entra na fraqueza deles. Mas que comunhão? É uma comunhão carnal. Isso não é a comunhão divina. Não é a comunhão sob o Espírito Santo. Se nós estamos em comunhão, na comunhão divina uns aos outros, a comunhão sob o poder do Espírito Santo, nós seremos homens e mulheres assentados nos lugares celestes. Aleluia. Amém. Mes frères, irmãos, não frequentem les mauvaises compagnons. As más companhias. A Bíblia diz les mauvaises compagnies. As más companhias corrompem os bons costumes. Os maus amigos estragam os bons amigos. 1 de Coríntios 15, verset 33. 1 de Coríntios 15, 33. Jusqu'à 32. Até 32. Disons cela. Vamos ler isso. 1 Coríntios 15. 1 de Coríntios 15, verset 33. Versículo 33. Jusqu'à 32. Até 30, de 32 a 33.
33, 34 plutôt. Aliás, de 33 a 34. La Bible dit, Bíblia diz: ne vous y trompez pas. não vos enganeis. Les mauvaises compagnies As más companhias corrompent les bonnes mères. corrompem os bons costumes. Bandinga mabe. Os maus amigos Bandinga walam. estragam os bons amigos. Revenez Voltem à vous-même a vós mesmo comme il est convenable. como é conveniente Et ne péchez point. e não pequeis, Car quelques-uns porque alguns ne connaissent pas Dieu. não conhecem a Deus. Je le dis à votre honte. Eu digo isso pela vossa vergonha. Irmãos, Coupez la communion cortem a comunhão avec les païens. com pagãos. Depuis on fréquente les Desde païens. que você frequenta os pagãos, On dit Manuel Lemba. a tua fé esfriou. On dit Manuel Sarasuma Casté. A tua fé não é mais Je estável. comme Você faible. já está fraco. Pourquoi? Por quê? Parce que Mouton fréquente Porque a pessoa que você frequenta et tient l'émission qu'on dit. já desfaleceu a tua fé. Même entre nous, Mesmo entre nós, si tu vois quelqu'un, se você vir alguém, uma mulher, que vem desfalecendo a tua fé, então cuidado avec ce frère-là, com esse irmão. faites attention Tenha cuidado avec cette sœur-là. com essa irmã. La Bible dit, A Bíblia diz celui qui fréquente les sages que aquele que frequenta os sábios devient sage. torna-se sábio. Fréquentez les hommes sages. Frequenta os homens sábios. Proverbe chapitre 13. Provérbios 13. Disons le proverbe. Vamos a Provérbios. Proverbe 13, Provérbios 13. verset 20. Provérbios 13, versículo 20. Proverbe 13, Provérbios 13, verset 20. versículo 20. Est-ce que la Bible dit? O que é que diz a Bíblia? Celui qui fréquente les sages O homem que frequenta os sábios devient sage. torna-se sábio. Mais celui qui se plaît avec les insensés Mas aquele que anda com os insensatos, en trouve mal. ele encontra-se mal ou será destruído. Otambola bato mayele, Andar com os sábios epesaka mayele, dá sabedoria. asoyalandaka Mas bazoba, aquele que segue os burros akomaka moto mabe. torna-se um homem infeliz. Mon frère, Meu irmão, ma sœur, minha irmã, tika kofréquenter bazoba, pare de frequentar os tika insensatos. kofréquenter bato mabe, Pare de frequentar os tolos. okokoma pe moto mabe. Também serás como eles. Mais si ozo Se fréquenter, você frequentar moto apesaka tolimo la, aquele que dá bons moto conselhos, ozali sage, aquele que é sábio, yo bakokoma também você sage. será sábio. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos, ça c'est la vérité. isso é a verdade. Nous devons fuir le monde. Nós temos que fugir o mundo. La Bible A dit, Bíblia diz: nous ne pouvons pas aimer le monde. não podemos amar o mundo. N'aimez pas le monde. Não ameis o mundo. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Si tu aimes le monde, Se amares o mundo, tu deviens l'ennemi de Dieu. torna-se inimigo de Deus. Un chrétien Um cristão, uma cristã, n'aime pas le monde. não pode amar o mundo. Não ama as coisas do mundo. Sinon, Senão, tu n'es pas en communion avec le Seigneur. não estás em comunhão com o Senhor. Celui qui est en communion avec le Aquele que Seigneur, está em comunhão com o Senhor, il doit ele deve haïr le monde. odiar o mundo. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: nous devons nós fuir le monde. temos que fugir o mundo. 1 Jean chapitre 2, 1 de João capítulo 2. verset 15. 1 de João 2. 1 de João 2,15. 1 Jean 2, verset 15. 1 de João 2,15. Lisez, mon frère. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amen. Amém. N'aimez point le monde, Não ame o mundo, ni les choses qui sont dans le monde. nem as coisas que estão no mundo. Si quelqu'un aime le monde, Se alguém amar o mundo, l'amour du Père o amor do Pai n'est point en lui. não está nele. Tolinga mokili. Não amemos o mundo. Frère, Irmãos, sœur, irmãs, soki oza moninga se mokili, você é amigo do mundo, elakisi ete aquilo quer dizer bolingo nzambe eza te kati na que yo. o amor de Deus não está em você. Ça c'est la vérité, mes frères. Isso é a verdade, meus irmãos. Jacques 4:4. Tiago 4,4. Disait, Vamos ler a Tiago 4,4. Tiago 4,4. Jacques chapitre 4, Tiago capítulo 4, verset 4. Tiago 4,4. La Bible dit, Bíblia diz: adultère, adúlteros,
adúlteros, que vous êtes, que sois, ne savez-vous pas não sabeis que l'amour du monde que a amizade do mundo est inimitié contre Dieu? é inimizade contra Deus? Celui qui veut être ami du monde Aquele que quiser ser amigo do mundo sera ennemi de Dieu. constitui-se inimigo de Deus. Ele Diz, vós adúlteros não sabem que amar o mundo é tornar-se inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aleluia. Amém. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Voici les choses. Essas aqui as coisas que vão fazer faltar as pessoas do reino dos céus. Qui montrent que Mostram vous n'êtes pas en communion avec le que não Seigneur. estão em comunhão com o Senhor. 1 Corinthiens, 1 de Coríntios, chapitre 6. 1 de Coríntios 6, 1 Corinthiens 6, 1 de Coríntios 6, verset 9. 1 de Coríntios 6, versículo 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 de Coríntios 6, versículo 9 À 10. até 10. Disons ce que la Bible dit. Pode ler. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os roubadores, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pecadores não entrarão no reino dos céus. Diz que não se enganem. Oui. Sim. Não sabeis que os pecadores não herdarão o reino dos céus? Vimos aqui um quadro a nos mostrarem quais são essas pessoas que adoram ídolos, que fazem coisas vergonhosas, que adoram ídolos, os idólatras, os adúlteros, aqueles que são homossexuais, os homossexuais, quer seja ladrões, os avarentos, bêbados, irmãos, até os bêbados, até os ladrões não entrarão no reino dos céus. Sim, irmão e irmã, pare de roubar. Pare de roubar. Ou não, eu não roubei. É o dinheiro do meu pai. É o dinheiro da mãe. Se ele não te deu, então é um roubo. Se a mãe não ter permissão, então você é um ladrão. Sim, irmãos. Isso é verdade. Muitos filhos roubam o dinheiro dos seus pais. Não, é dinheiro do pai. Pede. Se você não pedir, é um roubo. E eles não entrarão. Mesmo aqueles que fazem adultério, aqueles que praticam prostituição, os que praticam prostituição. Hoje a prostituição, o adultério, a prostituição é como se fosse uma moda hoje. É como se fosse uma moda. Nós somos civilizados. Minha namorada. Oh, likangu nangai. Meu namorado. Likangu nangai mobali. Oh. C'est un péché. Isso é um pecado. Os cristãos não namoram. Namorar é pecado. Você não é casado, mas você tem aí o teu namorado. Você moço, tens aí tua namorada. É um pecado isso. É a vida do pecado. Os prostitutos não entrarão no céu. Muitas crianças estragaram por causa desses telefones, por causa da civilização moderna. Chamam de civilização. A civilização de hoje é diabólica. Está levando as pessoas longe de Deus. Sim. Isto é sim, amém. Je continue. Estou a continuar. Os bêbados, ou não,
Só beber, eu bebo. Quando eu bebo, não luto. A Bíblia é contra a cerveja. Irmã, irmão, você que é cristão, a Bíblia diz: não se bebedam do vinho, mas encham-se do Espírito Santo. É isso que diz a Bíblia. Efésios 5. Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios 5, 18. Efésios 5. Na Bíblia diz. Efésios 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin. E não vos embriagueis do vinho, C'est de la débauche. no qual há prostituição, Soyez au contraire remplis de l'esprit. mas sejam contrariamente cheios do Espírito. Olangwa vinute. Não se bebedam do vinho, Olangwa basangate. não se bebedam do vinho, Olangwa vinute. não se bebedam do vinho, no qual há prostituição. Même jour à Sainte-Seine. Mesmo no dia da Santa Ceia, irmão, Tu n'as pas le droit. você não tem direito Il y a quoi qu'on l'angwa na de table. vir ficar bêbado aqui na mesa do Senhor. De que você pegou o teu copo, estás aí sempre a beber sempre. Você quer acabar todo o teu desejo de cerveja aqui? Não, eu como já me convenci, já estou na mensagem, eu nunca mais bebi. A boa Santa Ceia, deixa aproveitar, pegas também todo o copo, queres beber tudo. E depois da Santa Ceia, estás todo tonto, não consegue mais andar bem. É uma vergonha. A Bíblia diz: não vos embriagueis do vinho. Nós bebemos o vinho para cumprir o mandamento de Deus, mas não é para ficar bêbado. Paulo disse: será que não tem em casa, nas vossas casas, para que possam comer e beber nas vossas casas? Não é aqui, na casa do Senhor, que vão ficar bêbados. É uma vergonha. Soyez au contraire, mas sejam pelo contrário, cheios do Espírito de Deus. Oh não, cerveja não tem nenhum problema. Veja os da Nova Apostólica. Os da Nova Apostólica. Eles que se chamam de apóstolos. Ou não é que somos apóstolos. Nós é que somos enviados dos apóstolos. Mas que tipo de apóstolos são esses? Que bebem cerveja. Também vem pregar no púlpito. Todos bem bêbados. Fumam cigarros por aí. E chega aí no púlpito com... Mas que tipo de apóstolos? Nós também estão a seguir. Ou na igreja dos apóstolos. Igreja dos apóstolos, nós é que somos os enviados. Quando você lhe repreender, quando estamos na província, quando você lhe repreender, mas você como? A Bíblia interdiz, a Bíblia diz que a cerveja, as coisas de bebida, deem isso aos pobres. Beba, mas não se embriague. Oh, irmão, a Bíblia é contra se embriagar-se do vinho. Lisons ce que la Bible dit. Vamos ler o que diz a Bíblia. Mesmo oferecer cerveja a alguém, ce n'est pas correct. Também não é correto. Vem te visitar. Allez. Aí compra um cuca. Você recebe uma visita e você embebe deles com cerveja. Irmão, isso não é bom. Lisons ce que la Bible dit. Vamos ler o que diz a Bíblia. Je crois c'est dans l'Habakkuk. Acho que é no livro de Habacuc. Habakkuk, je crois. Livro de Habacuc. Habakkuk 2. Habacuc 2. 15. Habacuc 2, 15. Malheur! Ai! À celui qui fait boire son prochain. Ai daquele que faz beber o seu próximo. À toi qui verse ton outre. A você que faz do teu et qui l'enivre. E que lhe embebeda. Fait voir sa nudité. Para que possa ver a sua nudez. Eles disseram: ai! Bino. Ai de vocês. Que dão vinho aos seus próximos. Vinho forte. Para que se embebedam. E que fiquem nus diante de vocês.
E para começar a difamar-nos. Ai, quando a Bíblia diz ai, ai, irmão, atenção. Não compre cerveja para os outros. Quando vem te visitar, dá-lhe sumos ou gasosa. Ou não, nós queremos cerveja. Não. Eu sou cristão. Eu não bebo. Também não posso vos comprar cerveja. Sim. Ou não, até comprar. Eu não posso comprar. Sei que isso é veneno. E vou comprar veneno para te oferecer e você morrer. Você não tem amor? Você não tem amor. Ou não. E agora o que nós damos é no dia do casamento. Isso aqui, eles é que pediram, é direito deles. Eles é que pediram. É direito deles, é quem pediram. Bíblia diz: se te pedirem casaco, se te pedirem um manto, dá-lhe casaco. Não é você, mas é direito deles. Não se bebida do vinho. Também não compre isso para o teu próximo. Sim, irmãos. A cerveja é uma má coisa. Vamos ouvir Isaías. Isaías capítulo 5. Verset 11. Isaías 5, versículo 11. Isaías 5. Verset 11. Isaías 5, versículo 11. Qu'est-ce que la Bible dit? O que diz a Bíblia? Malheur ai à ceux qui de bon matin, dos que numa bela manhã, après les boissons enivrantes, se levantam para ir à et bebedeira, qui vient avant la nuit, e que vem até a sont noite échauffés par les vins. sem se esquentar até o vinho. Mawa, Ai nabaoyo tongo, daqueles que pela manhã começam a beber uma cerveja forte, até a noite continuam a beber as suas cervejas. Ai desses tipos de pessoas. Pela manhã já estão bebendo a cerveja, já estão bebendo o seu whisky. Ou não, somente o filho está assim. Tem muito frio, eu quero se aquecer. Ai de você. Eu não bebo cerveja para esquecer o teu. A cerveja não te tirará dessas todas as preocupações. Isso não vai te consolar. Procure o Espírito Santo para te consolar. O Espírito Santo é o verdadeiro consolador. Você bebe cerveja hoje para te consolar. E quando o efeito terminar, a preocupação volta novamente. Mas com o Espírito Santo, sempre ele está aí. A preocupação quando quer vir, o Espírito Santo vem, ele te consola. Porque ele é permanente. Aleluia. Amém. O vinho, a cerveja, é uma má coisa. Não é uma boa coisa. Vamos a Provérbios. Vamos a Provérbios. Provérbios, chapitre 23. Provérbios capítulo 23. Verset 29, 30. Provérbios 23, 30. Provérbio 29 et 23. Provérbios capítulo 23, 29 a 30. De 29 a 30. Por que leia? Por que são os ais? Por que ela? E para quem os pesares? Por que la dispute? Por que as disputas? Por que la plainte? Por que as queixas? Por que la blessure sans raison? Para que as feridas sem causa? Por que la rouge? E por que os olhos vermelhos? Question. Uma pergunta isso. E para nani amor? A quem? E nós ouvimos ai. Aqui nós ouvimos ela. Aqui ouvimos que discussões sem fim. Aqui encontramos tantas e tantas feridas. Aqui veremos as pessoas com olhos vermelhos. Bíblia diz
Pour ceux qui s'attendent. Para aqueles que se s'attendent auprès du vin. Para aqueles que ficam perto do vinho. Pour ceux qui vont déguiser du vin mêlé. Aqueles que disfarçam vinho misturado. Aqueles que beberam do vinho, irmão. Vão beber junto aí a cerveja. Aí no bar. Você vai assustar só. A discussão começa. A luta começa. Eles se ferem até ali. Aí dentro do bar. Irmão. Onde vamos encontrar essas coisas? Naqueles que bebem cerveja. A cerveja é uma coisa. Só ser a verdade. Isso é verdade. A cerveja, aquilo tira controle na pessoa. Mesmo o vinho. Observe Noé. Noé em Gênesis 9. Depois do dilúvio, saíram da arca. O dilúvio tinha terminado. Noé plantava a sua videira. Quando plantava a sua videira, ele pegou vinho e embebedeu-se. Quando embebedeu-se, a Bíblia diz que ele ficou despido, ficou nu. Não tinha mais controle. Não conhecia mais. Gênesis capítulo 9. Em casa por ler todo o capítulo 9. Mas nós, para ganhar o tempo, nous lisons le verset 21. Lemos o versículo 21. Gênesis 9. Gênesis 9. Verset 21. Versículo 21. 20 a 21. 20 a 20. Noé commença à cultiver la terre. E Noé começou a cultivar a terra. E planta de la vigne. E plantou a vinha. 21. 21. Il mit du vin. Bebeu do vinho. S'enivra. Embriagou-se. E se découvrit au milieu de sa tente. E ficou nu no meio da sua tenda. Alléluia. Amém. Cham. Cam. Père de Cana. O pai de Cana. Viu a nudité de son père. Viu a nudez do seu pai. Ele rapporta dehors. E contou fora a ses deux frères. A ambos os seus irmãos. Alors Sem. Então Sem e Jafé pris les manteaux. Tomaram uma capa. E puseram sobre os seus ombros. E veja Noé. Bebeu vinho. Ele embriagou-se. Ele se despiu, não sabia e ficou nu. Dentro da sua tenda. Não estava nu. Não tinha mais controle. E Cam entrou, ele viu. Viu a nudez. E Cam, ao invés de guardar a dignidade do pai, ele foi mais difamar com ele. Como vocês fazem, o marido do teu pastor, o erro do pastor, você começa a gramatizar mais, começa a filtrar até nos bairros. E Cam foi amaldiçoado. Quando foi contar nos seus irmãos, já fez Sem. Já fez Sem. Eles não quiseram ver a nudez do seu pai. Eles pegaram cobriram-se, iam de costas e não queriam ver o pai. Eles foram de costas até o pai e cobriram seu pai. Eles foram abençoados. Você que viu algo do teu pastor, torna sujeito de conversa. Começar a contar-se, tirar até a dignidade do pastor, tirar a influência do seu pastor. Irmãos, irmãs, não é uma boa atitude. Irmão Branham, irmão Frank disse: Satan não tem importante necessidade de pegar uma faca e colocar nas costas dele. Mas você já lhe matou por estragar a sua influência. Arrependa-te. Sim. Hoje nós temos poucos bandidos que estão bem armados. Estão aí com facas. Mas muitos bandidos sem armas, sem nenhuma faca, mas que matam as pessoas a partir de calúnias.
Ce sont des mauvais esprits. São maus espíritos. Ça brise la communion. Isso quebra a comunhão na Ça igreja. brise la communion des frères. Quebra a comunhão entre os irmãos. Ce sont des mauvaises choses. São más coisas. C'est un démon São qui demônios tue l'église. que matam a igreja. Oui. Sim. Les commérages. As fofocas. La médisance. A maledicência. Todas essas coisas lá. Todas essas coisas. Irmãos, Ça brise la communion. quebra a comunhão. C'est cela. Então parem com isso. Arrependem-se, irmãos. La communion est brisée. A comunhão foi quebrada. C'est le travail É o trabalho, des sauterelles. o trabalho do gafanhoto. C'est ce qu'il a fait. É o que ele Il est fez. venu dévorer les feuilles. Veio devorar as Donc pour folhas. cela, É por isso il n'a plus de communion de que frères. não há mais comunhão E entre não os precisa irmãos. comunhão divina. Não há mais comunhão Donc divina. c'est visité à souquer. Não nos visitamos Même mais. nous les serviteurs. Mesmo nossos Mesmo servos, les diacres. mesmo nossos diáconos. Il n'y a plus de visite. Não há mais visitas. Frère, il y a un Irmão, problème. o irmão tem problema. Frère, Abela. A irmã está doente. 2 semaines, un moment, on a 2 homens não pas de aparecem. visite. Não há nenhuma On visita. t'a la gabamon souté. Não lhe visitamos On t'a la mais. sanguinité. Não visitamos mais os crentes. Communion exaltée. Não há mais comunhão. Communion exaltée. Não há mais comunhão. Entre nous les frères. Entre nós, os irmãos e as On irmãs. va dans la frère barabara moko. Vivem na mesma rua, Mettez-vous sous. mas talvez Ozolega nakune yango. você passa a sua casa mesmo Mais essa. l'équipe verte. Mas você passa diretamente. Você não quer entrar. Pourquoi? Por quê? C'est manque de la communion. É falta de comunhão. Sauterelle. O A gafanhoto briser la communion. quebrou a comunhão. C'est pourquoi mes frères. Por isso, meus irmãos, C'est le moment é o momento de réclamer de notre Seigneur. reclamar ao nosso Senhor. Cherchons la communion. Procuremos a La comunhão. communion A fraternelle. comunhão fraternal. Les disciples, Os discípulos, ils eles persévéraient perseveravam dans la communion fraternelle. na comunhão fraternal. La Bíblia diz que eles perseveravam. malgré nous sommes dans Embora que difficile. estamos no tempo difícil, Donc, mais à réseauter, não damos nenhuma razão, nous allons ma casse, mas nous perseveremos, allons la communion. temos a comunhão, Donc, c'est visite à quand? nos visitemos. La communion, A comunhão visite visita et renforce à quand? e reforça. Aquilo dá força também. Quand les frères, Quando os irmãos, quando a irmã il est dans les problèmes, está num problema, quando está numa il n'est fraqueza, pas visité, não é visitado, frère, irmão, les billes. ele se desfalece. Mais s'il a des visites, Mas se há visitas, quand vous les visitez, quando você lhe visita, frère, irmão, Azul ma casse, o irmão alcança a força. Azul force. O irmão alcança a força, ele recupera. Mais mon frère, Mas meu irmão, minha irmã, nous allons capter, também não espere avant il y a l'église, antes que venha na igreja, antes que tenhas coragem, é que os diáconos venham te visitar primeiro. Não, il faut être aussi automatique, também deve ser automático. il faut voir les batteries, Você deve ter a bateria. Assim, você tem então o motor de arranque. Você deve il ter, faut voir les démarrages, você deve ter o motor de arranque. Hoje, Animi, os crentes Akomi, tornaram-se Lokolomituka, como fossem carros Zanga démarrage, sem motor de arranque. Para vir na il faut igreja, continuer dans ma casse, deve lhe empurrar a on va força. le visiter, Deve lhe visitar. c'est un camion É um carro qui n'a pas le démarrage, que não tem motor de arranque, que castiga as pessoas. Você vai lhe visitar hoje, ele vem. Après quelques jours, Depois de alguns dias, avant de Susu, ele senta novamente. Outra visita mais. Azul l'église, Ele volta na igreja. Depois de alguns meses ou 3 meses, ele senta novamente em casa. Konyoko la bâti, Você vai castigar as pessoas. Zanga démarrage, Então, um carro sem motor de arranque, irmão, Botidiga, empurrem. et que soutien, Empurrem, empurrem. Até que aquilo arrancar, empurrem, empurrem. Batu Batoki, E as pessoas transpiram aí. chaleur, lungue bimi. E até o calor aparece no rosto das On pessoas. va dire sous force, Aqui sentem mais força. à forcer, Eles reforçam mais e o carro arranca. et pays. E o carro arranca. Mais aux alliés démarrer, Mas aquele que tem motor de arranque, direct à son temps, diretamente, uma vez que você on ligar, a démarré mon o carro arranca automaticamente. automatiquement. Automaticamente. Frères, Irmãos, en sœurs, minhas irmãs, cherchons procuremos le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Quand nous sommes en communion Quando estamos em comunhão avec le Saint-Esprit, com o Espírito Santo, c'est comme ça que é assim, nous serons en communion estaremos em comunhão les uns avec les autres. uns aos outros. Oui, mes frères, Sim, meus nous irmãos. sommes dans la visite. Voltemos nos Nous allons visitar. les sanga. Estejamos Et unidos, que nous allons qu'il y a évangélique. como eram no Nous princípio. allons sur le sanga. Estavam todos Et juntos, Singamoko, num só lugar. ensemble là. Adorar. Beaucoup d'années de Se encontravam frères. entre os irmãos. Premièrement, on Primeiramente, prie ensemble. oram-se a Deus. Mais les mecs qui ont soutenu. Não é mais isso Après, hoje. passer par Os Koutani, irmãos, quando se encontram, au lieu de maintenant de prier, devem começar pela oração. Seigneur, Oh Senhor, merci pour la présence. obrigado pela bênção do meu irmão. Veio me visitar. Abençoa. Esteja
esteja conosco. Tudo que dissermos, pedimos que o Espírito Santo possa nos dirigir, irmão. Verão a presença de Deus. Mas, você se visitam, ao invés de orar, começam pela calúnia, pela maledicência, por coisas do mundo. Estou a ver que acabamos. Não sei como é que vamos terminar. A vida está mal. Na nossa esperança é Angola. Ao invés de reforçar, ao invés de você fortificar o irmão, estás a desfalecer o irmão. Mas a tua visita fosse sobre o poder do Espírito Santo, na comunhão divina, quando você chega, você ora, você começa a fortificar o irmão ou a irmã que estava na fraqueza. Se tem demônios naquela casa, os demônios vão fugir. Amém. Procuremos a comunhão fraternal. Somos irmãos e irmãs. Não há inimigos aqui. O nosso inimigo é somente o diabo. Aqui não temos outro inimigo. O nosso inimigo não é o irmão ou a irmã. É somente Satanás. Satanás é que não quer que estejamos unidos. Satanás é que não quer que estejamos unidos. É ele que temos que expulsar. Ele é que temos que combater contra. Estejamos unidos. E porque somos irmãos, o Senhor em breve está a voltar. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe.